Olá, tudo bem? Estamos falando sobre o mundo empresarial. O que acontece dentro das empresas? Como se dá a dinâmica das grandes organizações? Investir em ações significa entender as empresas, entender como funciona esse mundo corporativo. Isso é essencial para a nossa tomada de decisões. Não invista no que você não conhece, não invista no que você não entende. Reflita sobre isso. Esse conselho é de Warren Buffett, o maior investidor de ações do mundo. É importante considerar o que ele pensa e o que ele fala. Senão, você não tem nenhuma vocação para estar na Bolsa de Valores. Se você não parar para ouvir Warren Buffett, você, lamento, será um fracassado. Perderá todo o seu dinheiro. Todo. Portanto, alto lá. Tenha espírito de abertura e passe a considerar o ensinamento das pessoas que tiveram e que têm sucesso na Bolsa. Se afaste da multidão, se afaste dos ruídos, se afaste dos pseudos investidores, dos pseudos especialistas. Considere a experiência dos grandes investidores, dos tubarões, aqueles que de fato ganham dinheiro. Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Sou Cláudio Soleiro, formado em administração, consultor empresarial, 30 anos de carreira dentro das empresas, entendendo esse universo, estudando esse meio. 15 anos como investidor, erros e acertos. Aqui compartilho as minhas experiências, as coisas que eu vi, vivi e aprendi. Se gostar dos vídeos, deixa o like. Deste modo, o YouTube recomenda para mais e mais pessoas. São mais de 700 vídeos. Maratone todos. Invista o seu tempo em seu aprendizado. Quer mudar de patamar? Você precisa estudar. E aqui é o melhor ambiente para você fazer isso. Você vai ter mais de 7 centenas de vídeos à sua disposição, gratuitamente. Portanto, invista seu tempo, sua energia para aprender. Tenha espírito de abertura. Se proponha a escutar, ouvir algo novo, porque aqui tem muita coisa que vai na contramão do que você escuta nas redes sociais, na internet, dito por analistas de bancos e de corretoras. Se proponha, portanto, a investir no seu aprendizado. Isso é fundamental para que você tenha sucesso. Estamos falando sobre o universo empresarial, sobre o que acontece dentro das empresas. No vídeo anterior dissemos de forma muito objetiva que o planejamento é a primeira metade da tarefa empresarial e que isso é de grande importância. Usemos o tempo que for necessário para desenvolver um bom planejamento. Feito o planejamento, temos que partir para a execução, que é a segunda metade da tarefa empresarial. Para tomar decisões, precisamos entender que é fundamental aproveitar todo o tempo disponível para considerar vários ângulos possíveis, projetando as consequências das várias alternativas que nós identificamos. Depois de decidir, movimente-se com rapidez, deixe as dúvidas para trás e caminhe firme para garantir o êxito da sua decisão. Ao tomar uma decisão, é preciso lembrar que a mesma só terá significado e valor se implementada. Ao tomar uma decisão, lembre-se que ela só terá valor se ela for implementada. A execução da decisão precisa ser acompanhada e apoiada para que os resultados pactuados sejam alcançados. Para iniciar um processo de execução, tenha dentro da empresa um sistema de comunicação eficaz, de modo a fazer fluir e refluir, no tempo certo, informações úteis e inteligentes. É isso que acontece a partir do momento que você inicia o seu processo de execução. Você precisa ter esse sistema sendo retroalimentado por informações úteis e informações inteligentes. É isso que vai permitir que haja, de fato, um acompanhamento do processo de execução. Defina de forma muito clara os indicadores, os padrões de desempenho. É isso que as empresas fazem, definem indicadores e padrões de desempenho.
porque os resultados precisam ser mensurados. Lembre-se, se você não pode medir alguma coisa, você não pode avaliar. Se você não pode avaliar, você não pode julgar. Se você não pode julgar, você não consegue reconhecer. A meritocracia faz parte do processo das organizações, que é exatamente o reconhecimento, a superação dos resultados que foram pactuados. Apoie as pessoas, o líder tem que ter esse propósito, apoiar as pessoas em todos os instantes, desenvolver os seus liderados, desenvolver as suas equipes, desenvolver novas lideranças. Isso é compromisso das pessoas que estão à frente de uma empresa, de um empreendimento. É preciso ter foco e muita disciplina. Muita disciplina. O empresário, ele precisa sempre estar definindo prioridades e se concentrar nelas. E ninguém tem dezenas de prioridades, são poucas prioridades, aquilo que realmente faz diferença. Quem está tocando uma empresa precisa estar se desafiando constantemente. Nunca pode se dar por satisfeito. Precisa imprimir velocidade nas decisões, aumentando a produtividade, a qualidade, a rentabilidade do seu empreendimento. A inovação precisa também acontecer a todos os instantes. Estamos num mundo globalizado, uma revolução tecnológica acontecendo todos os dias. Se você fica parado, você fica para trás. Quebre os paradigmas. Reinvente-se o tempo todo. Crie coisas novas. As pessoas se acostumam com as coisas do jeito que elas são. Por isso é tão difícil mudar. Tenha abertura, tenha espírito de abertura para estar aprendendo a cada instante. É preciso superar os resultados, é preciso superar as expectativas dos clientes. Estamos numa época que, mais do que entregar um produto, um serviço, é preciso criar uma experiência. Precisamos criar uma experiência para o cliente. Essa experiência precisa ser bem-sucedida, precisa estar além de suas expectativas. Quando você consegue fazer isso, você encanta, você conquista, você tem o cliente com você. E é importante, porque um cliente satisfeito vai estar promovendo essa satisfação junto a outros tantos clientes, trazendo novos clientes para a organização. Enquanto que um cliente satisfeito poderá comprometer em muito a sua imagem, porque não tenha dúvida que ele vai disseminar a sua insatisfação com todas as pessoas que ele conhece. Em tempos de rede social, essa crítica vai estar aparecendo, seja no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, né? Em grupos de WhatsApp, em grupos de Telegram. Essa insatisfação vai ser potencializada em muito. Portanto, é importante estar sempre atento à satisfação do cliente, à criação de experiências que o deixem impactado do ponto de vista positivo. Isso faz toda a diferença. O empresário, ele monta um sistema de acompanhamento dentro da empresa a partir do momento que a execução começa a acontecer. Esse sistema de acompanhamento permite exatamente não apenas o acompanhamento do que está acontecendo, mas, sobretudo, a avaliação e o julgamento a respeito das pessoas que estão executando o que foi planejado. Já disse aqui e reitero a importância disso do ponto de vista de se reconhecer ao final de cada ano as pessoas que se destacaram, não apenas entregando o prometido, mas superando as metas. A meritocracia mantém o estímulo, o comprometimento das pessoas para que ano após ano possam estar superando as expectativas e gerando resultados crescentes para as organizações. Essa é a dinâmica do que acontece lá dentro. Quando atravessamos as paredes da empresa, é isso que acontece dentro das organizações. Entender isso
é muito importante. Jack Welch, ex-presidente da General Electric, considerado durante anos e anos o melhor CEO nos Estados Unidos, o melhor presidente de empresa dos Estados Unidos, ele costumava dizer o seguinte: eu sempre fui um grande defensor da franqueza. A falta de franqueza bloqueia as ideias inteligentes, retarda as ações e impede que as pessoas capazes contribuam com todo o seu potencial. Quando se pratica a franqueza, tudo funciona com mais rapidez, com mais eficácia. Estou falando de como tantas pessoas não se comunicam com objetividade, nem manifestam suas ideias de modo a estimular o verdadeiro debate dentro das empresas. Simplesmente não se abrem com transparência, optam pelo silêncio para não ofender os outros e evitar assim conflitos. Reprimem sentimentos, reprimem ideias e guardam as informações para si mesmas, disse Jack Welch. Então veja, é preciso ter um ambiente em que as pessoas não tenham estes receios. É preciso ter um ambiente onde a franqueza predomine, onde as pessoas possam discutir ideias. Um bilionário com quem eu trabalhei me dizia: não importa quem está certo, não importa. O importante é o que é o certo. Não importa quem está certo, importa o que é o certo. Então, temos que estar além das vaidades, além dos egos e focados no compromisso em fazer o certo acontecer, independente de quem esteja defendendo o que é o certo, né? Mas essa é a ideia que precisa prevalecer sempre, a despeito de egos, de vaidades, de sentimentos pessoais, né? Cabe ao líder, cabe ao autêntico líder estar trabalhando isso no dia a dia das empresas, disseminando, criando uma cultura de servir. E isso, para nós, em alguns lugares, em alguns ambientes, é uma grande transformação. Criar uma cultura de servir. Outro executivo com quem eu trabalhei, ele dizia: no Brasil, muitas pessoas gostam de ser servidas e não de servir. É preciso mudar isso. Nós precisamos servir primeiro, para depois sermos servidos. É uma grande mudança, é uma profunda mudança de mentalidade, mas extremamente necessária, ainda mais necessária nos dias de hoje. Quando falamos em ter um sistema de comunicação dentro das empresas, o que consiste isso? Consiste num arranjo de ideias, onde eu preciso ter de forma clara o que eu vou comunicar. O que é importante. A comunicação ela deve priorizar o que é útil, o que é inteligente, o que é relevante, o que tem valor. Não devemos ficar falando sobre pessoas, de forma alguma. Uma empresa não deve ser uma caixa de ressonância de fofocas. Não se fala sobre pessoas, se fala sobre coisas, se fala sobre ideias. E sempre pensando no que é melhor para a empresa e para que ela cumpra a sua finalidade essencial, que é servir ao cliente, gerar valor para o cliente, superar as expectativas do cliente. Então, isso é importante. Uma coisa que é lógico, mas que precisa ser sempre lembrado: vivemos num mundo globalizado e interconectado. As informações, elas estão acessíveis a todos. O que conta não é ter mais informação, e sim o que você faz com essa informação e em que tempo você usa essa informação. É isso que vai lhe dar vantagens competitivas.
como se comunicar nos dias de hoje? Como as empresas se comunicam? Temos que lembrar que existe ainda a comunicação escrita e a comunicação oral. Prefira a comunicação oral à escrita. Prefira a comunicação oral à escrita. Priorize-a sempre que possível. A comunicação escrita deve ser complementar ao contato direto e verbal. As palavras, lembre-se, são de enorme importância. A escolha de determinada palavra em vez de outra é uma opção que nos traz grandes implicações. Pense sempre antes de falar e ainda mais quando estiver no calor de um debate. Muito cuidado com as palavras. Muito cuidado. Ao escrever, sempre seja educado. Sempre seja educado. Seja claro, seja objetivo e seja direto. Certifique-se que não pairam dúvidas na comunicação, evitando assim ruídos desnecessários. Existe também um processo formal e informal de comunicação. Respeite a disciplina do sistema de comunicação da empresa. Esteja atento quanto à importância de convenções, de protocolos, de regras. Não passe por cima da hierarquia. Se você trabalha dentro de uma empresa, não passe por cima de uma hierarquia. Não abra mão do alinhamento constante entre líderes e liderados. Não abra mão desse alinhamento constante. Estimule sempre o entendimento entre as pessoas. Estabeleça o contato pessoal por toda a organização. Nesse processo de comunicação, é preciso aprender a utilizar alguns instrumentos que dão muito certo, que fazem muito sentido, que funcionam. São as agendas, as súmulas. Agendas e súmulas são instrumentos essenciais para que você tenha uma disciplina de comunicação. A agenda, geralmente, ela é um instrumento de comunicação para organizar reuniões. E aí você define data, define local, define horário dessa reunião, define quem vai participar, esclarece o objetivo dessa reunião e se divulga essa agenda para que todos estejam preparados para a reunião, né? As súmulas é posterior às reuniões, né? A súmula procura deixar claro quais foram os resultados de cada uma das reuniões que aconteceram dentro das empresas, o que cada pessoa deverá ficar responsável por fazer acontecer e a que tempo. Essa atribuição de responsabilidade pós-reunião é extremamente importante. Se isso não acontece, é porque a reunião sequer deveria ter existido. Lembre-se disso. E os relatórios de acompanhamento são fundamentais. O relatório ele é elaborado a partir do plano de ação que gerou um programa de ação. E os relatórios eles mostram a evolução do planejamento, a evolução do cronograma físico e financeiro, os resultados que foram alcançados, se existem fatores críticos que nos desafiam. O que é um fator crítico? É tudo aquilo que está além de sua capacidade imediata de superação. E se existe um fator crítico, você demanda dos seus superiores apoio, ajuda para fazer aquele fator crítico ser solucionado, equacionado. Isso tudo faz parte do ambiente corporativo. Nós estamos falando sobre esse ambiente, tentando trazer um pouco desse conhecimento para vocês, para que vocês entendam do que se trata esse mundo empresarial. O que acontece dentro da empresa, no seu dia a dia? O que é que acontece na empresa no seu dia a dia? Isso é essencial para que você perceba um pouco dessa dinâmica e o que é que as pessoas estão fazendo lá dentro, o que é que elas estão concentrando sua atenção, suas energias e ao mesmo tempo perceber que até agora isso não tem nada a ver com a cotação na Bolsa de Valores. Ou seja, o mundo empresarial acontece sem que as pessoas estejam preocupadas com o que acontece no seu dia a dia da Bolsa de Valores.
Essa preocupação não existe, eu lhes garanto, 30 anos trabalhando dentro de empresas. Os executivos não estão olhando para as ações na Bolsa de Valores. É preciso entender isso. É preciso entender isso. O preço da ação não diz absolutamente nada para os executivos. Eles estão comprometidos na construção de valor. A construção de valor é o que move eles dia após dia. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fica com Deus e até a próxima. Tchau!